Bom dia, turma. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais um estudo ouvindo a voz de Deus. Nós paramos no estudo A Origem do Mal e agora nós iremos estudar o plano da salvação, ok? O plano da salvação. Será que depois da entrada do pecado, do mal, existe um plano para nos salvar? Então vamos deixar aqui a Bíblia responda por ela mesma, ok? Estudo de número 4. O plano da salvação. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo seu amor, pela vida, pela saúde, por tudo que tem feito. Obrigado por nos conceder a vida, nos perdoa, livra-nos de todo mal. Perdoa nossos pecados, nossas iniquidades, nossas falhas, as nossas faltas contigo, Senhor. Fica conosco, abre a nossa mente para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos isso, não que haja mérito em nós, mas em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Estudo de número 4. O plano da salvação. Então, primeira pergunta. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Então, quantos são pecadores? Quantas pessoas são pecadores? Será que é um pouquinho? Será que é um montão? Será que é ninguém? Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Vamos lá? Então você abre a sua Bíblia aí em Romanos 5:12, ok? Você vai abrir sua Bíblia em Romanos 5:12 e depois você vai ler Romanos 6:23, ok? Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Então, quais são os pecadores e qual é o resultado do pecado? A morte passou a todos. A morte passou a todos. Os homens, porquanto todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Então, a morte passou a todos. Então, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Toda a humanidade é pecadora. Toda a humanidade é pecadora, ok? E qual é o salário do pecado? Qual é o resultado desse pecado? O resultado desse pecado, queridos, é a morte. É a morte. O salário do pecado é a morte. Desde que o pecado entrou lá no Jardim do Éden, né? Que Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela desobedeceu a Deus. Então, na verdade, a questão do fruto não era que realmente havia algo ali no fruto que eles iam morrer mesmo claramente ali, agora, no momento que eles comessem o fruto, eles iam morrer. Na verdade, não era isso. Na verdade, o que acarretou a Eva comer o fruto é que a morte, ela vem de pouco. Ela vem de pouco, ela vem de pouquinho, ela vem conforme o resultado da questão da vida, né? Pode ser por uma bala perdida, pode ser por velhice, pode ser por qualquer coisa. Mas o salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? Que foi a desobediência. A desobediência de Eva que acarretou a tudo isso. Deus disse, não coma. Ela foi e comeu. Não era para ter comido. Desobedeceu. Então, quando nós desobedecemos aquilo que Deus pede, nós andamos por caminho nossos. Caminho nosso mesmo. A gente andamos com nossos próprios pés, tá? E aí o que acontece? Quando nós passamos a andar com nossos próprios pés, nós andamos por caminhos tortuosos. Caminhos que nos levam ao quê? A morte. Então, o salário do pecado é a morte, ok? Então vamos lá. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus manifestou algo. Que reação? Que reação Deus manifestou diante do pecado? Gênesis 3, 8 até o 10. Então vamos lá. Abandonou o homem? Não se importou? A resposta certa é: procurou o homem. Então, querido, quando Adão e Eva eles comeram do fruto, Deus não abandonou eles. Deus não disse, comeram, deixa lá, deixa eles se virarem sozinhos. Não. Ao contrário. Deus foi lá no jardim procurar eles
E eles se esconderam. Nós sabemos dessa história, né? E aí eles falaram: Senhor, nós estamos nus, né? E Deus falou, né? Como vocês sabem que vocês estão nus, né? Comeram do fruto, né? Então vai lá, Gênesis 3, 8 até o 10, tá? Deus, ele procurou o homem, ok? A resposta certa. A resposta da pergunta: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3, 8 até o 10, tá? Procurou o homem. Qual é a condição, pergunta de número 3, qual é a condição da natureza humana após o pecado? Então qual é a nossa condição? Qual é a condição do nosso ser humano após a entrada do pecado? Então vamos lá, você vai ler Gênesis 6:5, Gênesis 6:5, você vai ler Salmos 51:5, você vai ler Jeremias 13:23, Jeremias 17:9 e Mateus 15:19. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Então vamos lá. Ficou mais santa? Permaneceram como era? Não. A resposta verdadeira é: tornou-se corrompida e depravada. Então, quando o pecado entrou na terra, nós como seres humanos se tornamos corrompidos e depravados, né? Então a resposta é essa. E como nós sabemos que é assim mesmo, né? Então vamos lá. Pergunta de número 4. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Então qual é a outra característica da humanidade, da natureza humana, né? Pecaminosa. Então vamos lá. Efésios 2:3, Efésios 4:18, 1 Coríntios 2:14 e Romanos 7:15 ao 19, 23 e 24, ok? Vocês vão ler aí, tá? Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Querem o bem, está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Quer dizer, para mim poder entender as coisas de Deus, eu preciso estar orando, estar buscando. De qualquer jeito não vai, né? Então, querer o bem. Então, querer o bem, todo mundo quer o bem, né? Mas quando fala assim, vamos para a igreja, ninguém quer ir para a igreja. Ou até mesmo está dentro da igreja, quer fazer o bem, quer ajudar o próximo, mas não consegue, por causa da natureza pecaminosa. Paulo, ele diz um verso muito importante. Ele diz assim: o bem que está em mim, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Então quer dizer, essa é a natureza do ser humano, tá? Fazer o mal. Porque a maioria do ser humano, vamos se dizer assim, né? A maioria, né? Não faz o mal. Não faz o mal. Porque elas procuram, queridos amigos, estar em Cristo. Isso quer dizer que existem pessoas que estão no mundo, que tem Jesus também, né? Tem Jesus também, que crê em Deus, só simplesmente não querem ir para a igreja, simplesmente não querem estar dentro de uma igreja, né? Mas elas fazem um bem para as pessoas. Elas fazem um bem para as pessoas também. Elas procuram estar em Cristo também. Fala que Jesus está dentro dela. Essas pessoas vão se perder? Querido, só Jesus sabe disso. Mas uma coisa eu falo para você: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas uma coisa eu digo: que nem todos que estão dentro da igreja vão ser salvos. E muitas pessoas que estão fora da igreja, que estão no mundo, vão ser salvas. Vão ser salvas, tá? Então a salvação é para todos. A salvação é para todos. Basta querer, ok? Então vamos lá. Pergunta de número 5. Que plano Deus estabeleceu para nós, para nos salvar da morte eterna? Então, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Morte eterna. Vamos ver qual é a resposta? João 3,16. Plano da salvação. Esse é o plano da salvação. Que plano Deus estabeleceu para poder nos tirar da mão de Satanás, da morte eterna? Um plano de salvação. Um plano. Deus, ele estabeleceu um plano. E devido ao decorrer do estudo, nós vamos descobrir que plano é esse. Vamos lá. Pergunta de número 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Ok? Então vamos lá. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24, Isaías 53, 5 ao 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados.
O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ok? Pergunta de número 7. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10:6, João 8:32. 1 Samuel 10:6, João 8:32. Quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Ok? Quem nos convence é o Espírito Santo. A partir do momento que nós queremos conhecer e aprender sobre as verdades de Deus, as verdades da Bíblia. Porque se a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, então se é palavra, ela é a boca de Deus falando, ok? A Bíblia ela é a boca de Deus falando, nos ensinando, nos conduzindo, ok? Então quem nos convence é o Espírito Santo e o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, ok? Então vamos lá, pergunta de número 8. A salvação depende de nossas boas obras. Será? Será que a salvação, isso é uma pergunta, será que a salvação, para mim ir para o céu, eu só tenho que fazer coisas boas? Eu estou fazendo ali, estou ajudando, estou levando alimentação para os pobres, para os necessitados, estou cobrindo os mendigos, final de ano eu ajudo as pessoas também, ou não, não precisa ser final de ano para ajudar, todo ano eu ajudo as pessoas, estou salvo. Será? Não, queridos. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9 e Gálatas 2, 16. Lê a história e você vai saber o porquê não. A salvação depende de nossas boas obras? Não. Não é assim. Não é eu fazer coisa boa e eu estou salvo. Não é assim. Eu estou ajudando, você salvo. Não pense que você vai estar fazendo isso, essas coisas aí para poder ser salvo, que não é assim, filho. Então vamos lá, vamos entender. Pergunta de número 9. Como pode o homem alcançar a salvação? Olha só agora. Efésios 2, 8 e 9. Gálatas 2 e 16. Então você vai ler Efésios 2, 8 e 9. Gálatas 2, 16. Então vamos lá. A salvação... Não. Como pode o homem alcançar a salvação? Vamos lá? Só uma correção aqui. Os versos que eu te dei agora, Efésios 2:8, é da pergunta anterior, da pergunta número 8. A salvação depende de nossas boas obras? Agora a pergunta de número 9, ok? Me perdoa aí, tá? Como pode um homem alcançar a salvação? 1 João 5:11 ao 12. 1 João 5:11, 12 e Hebreus 5:9, ok? Vamos lá. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5:11 e 12, Hebreus 5 e 9. Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Obedecer. A pergunta anterior era: a salvação depende de nossas boas obras? Não. Aí a pergunta de número 9. Como pode o homem alcançar a salvação então? Como pode? Então, obedecer, queridos. Obedecendo a Deus. Quando nós passamos a obedecer as coisas que Deus pede em questão da Bíblia, nós passamos a fazer naturalmente aquilo que Jesus nos ensina na palavra dele. Nós faz naturalmente, é natural, sai de dentro de nós. Não precisa eu me esforçar para poder ajudar o próximo. Não precisa eu tá correndo atrás de fazer coisas boas para as pessoas para querer a minha salvação, porque não é por boas obras que eu vou ser salvo. Sim, as boas obras contam também, mas de que maneira que eu estou fazendo essas boas obras? Obedecendo a palavra de Deus, o que Deus pede, o que Deus manda, assim eu vou alcançar a minha salvação. Aí você passa a fazer as boas coisas naturalmente, ok? Então, queridos, próximo estudo: fé, arrependimento e confissão, tá bom? Oremos. Deus, graças te damos pelo seu grande amor, pela vida, pela saúde, por tudo. Fica conosco, nos ajuda, abra nossa mente para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Nos protege, nos livra de todo mal. É o que eu te peço e agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Próximo estudo: fé, arrependimento e confissão. Não percam. Até o próximo. Tchau, tchau.